você está desejando comprar um imóvel que está sendo anunciado em um leilão, eu posso te ajudar a entender algumas características principais para você analisar antes de realizar essa compra. Meu nome é Andréa Chaves, eu sou economista, consultora de compra imobiliária e vou te explicar um pouco mais sobre esse mercado. Bom, o primeiro ponto que eu sempre analiso é por que aquele imóvel está sendo oferecido no leilão. Então, existem duas esferas que fazem com que um imóvel possa estar sendo oferecido. Uma esfera judicial e a esfera extrajudicial. A esfera judicial é relacionada a um processo que o proprietário daquele imóvel sofreu, então pode ter sido um processo de falência, um processo externo, em que ele precisa arcar com os custos relacionados daquele processo. E então, este imóvel provavelmente foi usado como garantia, como penhor, e a justiça ordenou que aquele imóvel fosse para leilão, para que quando outra pessoa comprasse esse imóvel, aquele valor sanasse essa dívida do processo, tá? A segunda esfera, que é a esfera extrajudicial, o imóvel vai a leilão devido à inadimplência no pagamento daquela dívida que aquele imóvel tinha com o banco. Então, se aquele imóvel era financiado, ele estava no consórcio, etc., na inadimplência, é direito do banco realizar o leilão daquele imóvel para reaver o valor que ele havia emprestado. Então, essas são as duas esferas. De uma forma geral, a esfera extrajudicial tende a ter um menor risco na compra. Por quê? Para o imóvel estar sendo leiloado nessa esfera extrajudicial, o banco já realizou os processos administrativos internos e, em alguns casos, o imóvel já está desocupado. Então, este é um ponto sempre muito importante para vocês analisarem. Se é uma esfera judicial ou extrajudicial e o que levou aquele imóvel a leilão. Isso sempre está detalhado no edital do leilão. O segundo ponto que eu sempre analiso é se o imóvel está ocupado ou desocupado. Para a desocupação de um imóvel depois da compra em um leilão, é importante ter uma ação jurídica que respeite todos os direitos do antigo proprietário e do novo proprietário. Então, este é um processo que você vai precisar de um auxílio jurídico para poder tomar posse do imóvel. Isso dito, existe uma preferência em um imóvel desocupado frente a um imóvel ocupado no mundo dos leilões. E, em geral, imóveis desocupados tendem a ter lances mais altos. Então, dê uma olhada nessa característica. Uma terceira característica que é muito importante você analisar quando você está querendo investir em um imóvel a leilão é se esse imóvel é passível de visitação. Isso é raro, mas em alguns casos, quando o imóvel está desocupado, você pode solicitar visitar este imóvel antes de realizar os lances. E isso te ajuda a entender qual é o estado de conservação daquele imóvel, quais as características que ele possui antes de realizar a compra. Então, sempre verifique se é possível fazer uma visitação prévia no imóvel antes do leilão. O quarto ponto, que é sempre muito relevante ser analisado, é qual a forma possível de pagamento daquele imóvel. O método mais comum é solicitar o pagamento à vista de um imóvel feito em leilão. Então, se você está desejando comprar um imóvel a leilão, é importante saber que, em geral, você precisa ter o valor que está sendo pedido ali nos lances. Mas, em alguns casos, quem está ofertando aquele imóvel possibilita formas facilitadas de pagamento. Isso é mais comum quando é um leilão extrajudicial e um banco oferece aquele imóvel e facilita o pagamento dele em 12, 24 vezes e etc. Mas sempre dê uma olhada. Isso vem escrito no edital daquele leilão sobre como você precisa fazer o pagamento assim que arrematar aquele imóvel. O quinto ponto que eu sempre analiso e que é importantíssimo é entender se as dívidas relacionadas àquele imóvel, então o IPTU, condomínio e afins, vão acompanhar o imóvel mesmo depois da compra, ou seja, vão recair para você pagar, ou se não, se elas vão ser quitadas pelo antigo proprietário ou se naquele momento do leilão. É muito importante você entender isso para garantir que quando você comprar um imóvel, você não está comprando uma dívida junto. E se estiver comprando uma dívida, que ela esteja no seu cálculo do valor total. Por fim, aproveite que você está vendo o detalhamento do leilão e analise a avaliação que um perito fez naquele imóvel. Então, existem avaliações que são feitas dentro do próprio imóvel, isso em geral ocorre ou antes daquele imóvel ir para leilão, então se aquele imóvel foi utilizado como garantia, algumas vezes a pessoa a empresa, né, que recebeu esse imóvel como garantia solicita que um perito vá lá e pega o laudo do perito e coloca no edital, ou ele pode ter sido feito
comparativamente com outros imóveis da região. Então, ele analisa na região imóveis com características similares e faz uma avaliação considerando essas características. É sempre muito importante avaliar o que um perito falou sobre aquele imóvel para você garantir que você está fazendo uma boa compra e entendendo o que você está comprando. Em geral, eu sempre considero que os imóveis de leilão estão em mau estado de conservação. Eu parto dessa premissa porque a pessoa que vai perder o seu imóvel para um banco ou em algum processo, ela em geral ela sabe que ela está passando por esse trâmite e possivelmente deixa de investir na manutenção daquele imóvel. Então, partindo dessa premissa, considere o custo para transformar este imóvel em um imóvel apto ao uso que você deseja, o uso comercial, a moradia, etc. Então, considere que este imóvel está em um mau estado de conservação quando você for fazer um lance. Eu acredito que com esta visão você consegue mitigar seus riscos na hora de comprar seu imóvel. Bom, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse mercado. Um abraço e bom investimento!